Grandezas. Entendemos por grandezas tudo aquilo que pode ser medido, contado. O volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo são alguns exemplos de grandezas. No nosso dia a dia, encontramos várias situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Em uma corrida, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui as grandezas são velocidade e tempo. Numa construção, quanto maior for o número de funcionários, menor será o tempo gasto para que essa fique pronta. Nesse caso, as grandezas são os números de funcionários e o tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra também dobra. Triplicando uma delas, a outra também triplica. E assim por diante. Resumindo, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou, diminuindo uma delas, a outra também diminui na mesma proporção. Exemplo: um veículo que percorre 80 km em 1 hora, 160 km em 2 horas e 240 km em 3 horas. Quando duplica o intervalo de tempo, duplica também a distância percorrida. E quando o intervalo de tempo é triplicado, a distância também é triplicada. Ou seja, quando o intervalo de tempo aumenta, setinha para cima que está aumentando, a distância percorrida também vai aumentar. Se eu aumento o intervalo de tempo que estou andando com o carro, a distância percorrida pelo carro também vai aumentar, na mesma proporção. Dizemos então que o tempo e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra se reduz para a metade. Triplicando uma delas, a outra se reduz à terça parte, e assim por diante. Resumindo, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Ou, diminuindo uma delas, a outra aumenta na mesma proporção. Exemplo: um veículo faz um percurso em 1 hora com velocidade de 120 km por hora, em 2 horas com velocidade de 60 km por hora e em 3 horas com velocidade de 40 km por hora. O automóvel faz o percurso em 1 hora com velocidade média de 120 km por hora. Quando diminui a velocidade para metade, ou seja, 60 km por hora, o tempo gasto para realizar o mesmo percurso dobra. E quando diminui a velocidade para a terça parte, ou seja, 40 km por hora, o tempo gasto para realizar o mesmo percurso triplica. Ou seja, enquanto o tempo aumenta, a velocidade diminui. Dizemos então que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais, pois se eu diminuir a velocidade que estou andando com o veículo, o meu tempo vai aumentar. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos, que envolvem grandezas relacionadas de forma proporcional. Ela é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Passos utilizados numa regra de 3 simples. Primeiro, vamos construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segundo, vamos identificar
se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E por último, vamos montar a proporção e resolver a equação. Exemplos. Exemplo 1. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? O primeiro passo é montar uma tabela com as grandezas. Nessa tabela, na primeira coluna, eu vou colocar a grandeza número de camisetas. E na segunda, vou colocar a grandeza, o preço das camisetas. Então, Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo preço e tipo? Como eu não sei o valor, eu vou chamar de X. Então, aqui temos uma regra de 3. Temos 3 valores conhecidos e um desconhecido. Agora, vamos identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O número de camisetas ele está aumentando de 3 para 5. Então, vou colocar uma setinha para cima, dizendo que ele está aumentando. Se 3 camisetas custam R$120, se eu aumentar o número de camisetas para 5, o que vai acontecer com o preço? Também vai aumentar. Então, dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Observe que, aumentando o número de camisetas, o preço aumenta. As grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, as flechas têm o mesmo sentido. Montando a proporção, temos 3 está para 5, assim como 3 está para 5, assim como 120 está para x. Vamos resolver essa proporção aplicando a propriedade fundamental das proporções, em que diz que produto dos extremos, 3 vezes x, igual produto dos meios, 5 vezes 120. Ou seja, vamos multiplicar em forma de x. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 120 vai dar 600. X vai ser igual a 600. O 3 que estava multiplicando passou dividindo. 600 dividido por 3. X vai ser igual a 200. Então, respondendo o problema, Bianca pagaria R$200 pelas 5 camisetas. Exemplo 2. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? A primeira etapa é montar a tabela com as grandezas. Então, vamos montar a tabela. Eu vou ter a coluna da grandeza horas por dia e prazo para o término em dias. Vamos lá, vamos ler o problema e anotar. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Ou seja, em quantos dias fará o mesmo trabalho? Como eu não sei, eu vou chamar de X. Então, temos uma regra de 3. Eu tenho 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Observe que eu coloquei horas embaixo de horas e dias embaixo de dias. Agora, vamos verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos analisar a primeira coluna aqui, em que eu tenho os 2 valores. Eu tinha 8 horas por dia, passei para 5. A quantidade de horas eu diminuí de 8 para 5, então é setinha para baixo. Se trabalhando 8 horas por dia, eu levarei
20 dias para fazer determinada obra, se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia, o que vai acontecer com o tempo para terminar a obra? O tempo ele vai aumentar. Se eu diminuir a quantidade de horas que trabalho por dia numa obra, vai aumentar o tempo para que a obra fique pronta. Então, as grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu diminuo uma grandeza, a outra aumenta, é grandeza inversamente proporcionais. Observe que, diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para o término aumenta. As grandezas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, as flechas têm sentido contrário. Como temos grandeza inversamente proporcionais, devemos inverter uma das frações da proporção, formada por elas, antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções. Montando a proporção, temos: eu vou ter que inverter um dos dois lados, ou inverto um lado ou o outro. Então vamos lá, temos 8 está para 5, eu vou inverter aqui a segunda. Assim como x está para 20, tá? Eu inverti o x e o 20. Agora, 8 está para 5, assim como x está para 20. Eu inverti o x e o 20. Agora, vamos resolver essa proporção aplicando a propriedade fundamental das proporções, em que diz produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou posso falar ao contrário, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Resumindo, vamos multiplicar em x. Vou multiplicar primeiro os termos que têm a incógnita x, para ficar mais fácil. 5 vezes x, que é produto dos meios, igual a 8 vezes 20, produto dos extremos. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 20, 160. X vai ser igual a 160. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. O x vai ser igual a 160 dividido por 5, 16 dividido por 5 dá 3. E vai sobrar 1, disso 0. 10 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10, sobrou nada. X vai ser igual a 32. Então, respondendo o problema, essa equipe fará o mesmo trabalho em 32 dias. Exemplo 3. Certa máquina produz 90 peças trabalhando durante 50 minutos. Quantas peças produzirá em 30 minutos? O primeiro passo é montar a tabela contendo as grandezas. Vamos montar a tabela. Vamos ler novamente o problema e colocar os dados na tabela. Certa máquina produz 90 peças, vou colocar na coluna da peças, 90 peças, que é a produção, trabalhando durante 50 minutos, que é o tempo. Quantas peças, como não sei, vou chamar de x, produzirá em 30 minutos? Então, eu coloquei minutos embaixo de minutos. Próximo passo é verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos analisar a coluna em que tem os dois números, que é a coluna do tempo, do minuto. Aqui, a quantidade de minutos, eu diminuí de 50 para 30. Então, vou colocar a setinha para baixo. Se em 50 minutos a fábrica produz 90 peças, se eu diminuir o tempo para 30 minutos, o que vai acontecer com a quantidade de peças? Ela também vai diminuir. Se em 50 minutos a fábrica produz 90 peças, se eu diminuir o tempo para 30, eu vou diminuir a quantidade de peças produzidas. Então, as grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Observe que, diminuindo o tempo, a produção também diminui. As grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, as flechas têm o mesmo sentido.
Vamos então montar a proporção e resolver. Montando a proporção, vai ficar 90 está para x, assim como 50 está para 30. Vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções e descobrir o valor de x. Produto dos meios, 50 vezes x, igual ao produto dos extremos. 90 vezes 30 vai dar 2.700. X vai ser igual a 2.700 dividido por 50. X vai ser igual. Como tem zero no numerador e no denominador, podemos cancelar para facilitar. X vai ser igual a 270 dividido por 5. 27 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25, sobrou 2. Isso, 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20, sobrou nada. Então, vai dar 54. Então, a máquina produzirá 54 peças em 30 minutos. Exemplo 4. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 40 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 60 km por hora? A primeira etapa da resolução é montar uma tabela com as grandezas, onde eu vou colocar uma coluna para a velocidade, que está em km por hora, e outra coluna para a grandeza tempo, em hora. Vamos ler novamente o problema e coletar os dados. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 40 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo, como eu não sei, eu vou chamar de x, faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 60 km por hora. Agora, vamos verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A 40 km por hora, esse trem faz o percurso em 3 horas. Se ele aumentar a velocidade para 60 km por hora, em quantas horas ele vai fazer esse percurso? Então, a velocidade de 40 km por hora para 60, ela aumentou. Se a 40 km por hora ele vai levar 3 horas para fazer o percurso, se o trem aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Quanto mais rápido for o trem, menor vai ser o tempo para fazer o trajeto. Então, se eu aumentar a velocidade, o tempo do trajeto será diminuído. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Observe que aumentando a velocidade, o tempo diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, as flechas têm sentidos contrários. Como temos grandezas inversamente proporcionais, devemos inverter uma das frações da proporção, formada por elas, antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções. Montando a proporção, temos. Então, eu vou escolher ou a primeira fração ou a segunda e vou inverter. Então, vamos inverter a segunda. Montando, vai ficar 40 está para 60, assim como eu vou inverter o 3 com x, assim como x está para 3. Agora, vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 60 vezes x é igual a 40 vezes 3. Eu fiz o produto dos meios primeiro, pois continha um x, igual ao produto dos extremos. 60x vai ser igual a 40 vezes 3, 120. X vai ser igual a 120 dividido por 60. Tem zero no numerador e no denominador, posso cancelar. 12 dividido por 6, x igual a 2. Respondendo o problema, se a velocidade utilizada fosse de 60 km por hora, o trem faria o mesmo percurso em 2 horas.